Meus irmãos, você já teve aquele sentimento de uma tamanha inadequação, um tamanho desejo de ser diferente e você não conseguir fazer isso? Você já passou pelas experiências da vida de ficar chateado consigo mesmo? De ficar chateado com alguns elementos da sua vida que você tenta, faz propósito, tenta modificar e não consegue? Isso é o que a gente fala da velha natureza em nós. Da natureza que precisa ser mortificada, precisa ser vencida. E é justamente sobre isso que nós vamos ver na passagem de hoje. Nós éramos, graças a Deus, que éramos no passado mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. Eu queria que você acompanhasse a lógica do apóstolo Paulo aqui em Efésios. Preste atenção. No primeiro capítulo, o que é que o apóstolo Paulo fez? Ele expôs o plano da redenção. Ele falou da obra de Deus Pai, da obra de Deus Filho e da obra de Deus Espírito Santo. E ele falou que o Espírito nos selava e que agora atuava em nós um poder que nos lembra da nossa vocação, do nosso chamado, da esperança da nossa herança e também de um poder que atuava em nós. E ele acaba dizendo, no capítulo 1, que esse poder foi exaltado e mostrado em Cristo Jesus. Aí o que ele vai fazer no capítulo 2? Ele agora vai demonstrar como esse poder age em nós. É a sequência do capítulo 1. É uma carta contínua. Existe um propósito pelas quais as coisas são colocadas dentro de uma carta. E aqui vai minha primeira dica de hoje para você. Quando você estiver lendo as Escrituras, se você estiver dentro de um livro, dentro de uma carta, leia todo inteiro. Ele foi dado em uma sequência só. Não fique pescando o versículo que você gosta. Você não vai entender, você não vai compreender a força do texto. Quando você irrompe a narrativa, quando você lê isso aqui, e ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, o que Deus está fazendo conosco é operar o mesmo poder que existia em Cristo, agora operando em nós. Porque há uns versos atrás, ele disse que o poder de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E o que ele está fazendo conosco agora? Nos ressuscitando dentro dos mortos. Você está entendendo como a sequência é lógica? Você percebe? Porque a gente gosta de exposição contínua. Acostumem-se. Nós vamos fazer isso direto aqui. Nós vamos pegar um texto, começar do capítulo 1 e até o final, porque ele foi dado dessa maneira. E você precisa ler dessa maneira. Acaba com aquela história de versos salteados que você gosta tanto de ver no YouTube, no Facebook, no Instagram, e dizer que você fez devocional. Cuidado com isso. Leia sistematicamente as Escrituras, porque você vai entender a força do texto. Esse é um exemplo clássico de hoje. Paulo está dizendo assim: se lembra aquele poder que eu acabei de falar com vocês no capítulo 1? Ele agora vai ser manifesto em nós. E num cenário tenebrosíssimo. Cenário de morte. Meus irmãos, nós estamos diante de nós da passagem mais tenebrosa das Escrituras. Se você não leu isso aqui, eu queria que você prestasse atenção. Olha o que nós éramos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. E nós éramos filhos da desobediência que obedecíamos a Satanás. Veja de onde Deus nos tirou. Isso é muito sério. Agora, o apóstolo Paulo vai destacar, enfatizar o poder de Deus em nós, nos Efésios. Paulo descreve o estado em que eles se encontravam quando o Evangelho os alcançou. Os Efésios talvez não tinham essa compreensão e nós precisamos ter. Eles eram idólatras, eles cultuavam a deusa Diana dos Efésios, eles vendiam seus souvenirs para poder lucrar em cima da fé. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Venderam coisas,
ganhando em cima da fé, lucrando, mercadejando. Aí, Paulo vai dizer assim, deixa eu dizer a vocês, que estão chegando novos da fé, de onde Deus tirou vocês. Deixa eu desconstruir na cabeça de vocês que vocês são bonzinhos, e por isso que vocês estão aqui. Que vocês são gente boa, por isso que vocês estão sentados nesses bancos. Paulo vai agora mostrar a realidade nua e crua e dura da nossa depravação, da depravação total da nossa vida. Paulo vai dizer o que o pecado fez com a gente. Paulo vai mostrar que o pecado nos afastou tanto de Deus que agora nós antes éramos considerados filhos da ira. Essa expressão filho da ira é muito pesada. E é isso que a gente vai ver nessa manhã, hoje. Então vamos ao texto. Primeiro, que a expressão ele vos deu vida não está no original. Pastor, então por que está na minha versão? Não esqueça que tradução não é língua original. Tradução, às vezes, é arranjar o texto, fazer um arranjo no texto para lhe fornecer a ideia do texto original. Então, onde é que está essa expressão no original? Veja o verso 5 da sua Bíblia. E estando nós mortos em nossos delitos, fez o quê? Nos deu vida juntamente com Cristo. Sim, aqui existe a expressão ele nos deu vida no original. Mas no verso 1 não. O que é que o tradutor fez? O que é que João Ferreira de Almeida fez? Arrumou para colocar logo na frente, para que você entenda o contraste que é feito. Ele te deu vida. Não foi quando você era bonzinho. Ele te deu vida não porque você merece. Ele te deu vida quando você estava morto. Aonde? Nos seus delitos e pecados. Por isso que o tradutor vai e arranja o texto, faz um arranjo, coloca a expressão ele deu vida para a gente entender melhor o contexto. Mas por quê? Porque ele fez isso porque ele viu que no verso 5 já estava lá. As traduções anteciparam o parágrafo para ficar mais fácil de entender o que estava acontecendo. Aqui, apóstolo Paulo faz uma descrição do estado espiritual caído de todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. De todos aqueles que não professaram a sua fé em Cristo. De todos aqueles que não foram alcançados pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Todos estão nessa condição. E nós estávamos, graças a Deus, o verbo é no passado para nós. Estávamos nessa condição. Veja que condição miserável e triste. Primeira coisa que Paulo diz é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Primeiro, que tipo de morte era essa? Era morte física? O que os irmãos acham? Claro que não. O que Paulo estava fazendo aqui era dizer para o seguinte: vocês estavam como Adão e Eva ficou depois da queda. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou-os no jardim, e disse a eles: de todas as árvores comerás, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia que comeres, certamente morrerás. Ou nós podemos ler o texto com a perspectiva errada, que aquela morte não aconteceu. Porque eles comeram e ainda viveram 900, pelo menos Adão, 960 anos. Aí você diz assim: peraí, Deus não cumpriu aquilo que ele tinha dito. Ele disse que no dia que comer, certamente fará o quê? Morrerás. Aí Adão e Eva comem e vivem, ainda tem Sam, Cã, Jafé, tem filhos, tem Caim, tem Abel. Lembre-se que quando eles tomaram do fruto e comeram, a primeira coisa que eles viram, perceberam que estavam o quê? Nus. E cozeram folhas de figueira e cobriram os corpos e foram para onde? Para longe de Deus. Não quiseram mais ouvir quem? Deus. Eles não quiseram mais a comunhão com Deus. Se esconderam. Tanto é que Deus, quando chega, diz: Adão, onde estás? Adão disse: ouvi a tua voz e temi, e vi que estava nu, e temi e me escondi. Ele disse: quem foi que te disse que estava nu?
Daí por diante começa a morte espiritual. A separação de tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Não conseguimos mais ouvir as coisas de Deus. Não conseguimos mais enxergar as coisas de Deus. Não conseguimos mais falar das coisas de Deus. Nós entramos em Adão e Eva no estado de morte. Morte espiritual. É isso que Paulo está lembrando aqui. Sabe quando é que você foi encontrado? Sabe quando é que Deus te alcançou? Não foi quando você estava propício a ouvir a palavra. Já viu o pregador dizendo assim? Não, eles não responderam positivamente porque eles não estavam muito propícios. Era um tempo difícil. Essa semana fui visitar um membro da igreja de Orlando. Eu almocei com ele na quarta-feira. E ele disse assim: sabe qual foi a mensagem que me impactou lá em Orlando? Exposição de Romanos 9. Pelo reverendo Augusto. Pastor Augusto. Eu digo Romanos 9, ele disse Romanos 9, meu amigo, é pancada. Romanos 9. Como assim? Ele disse: eu saí de lá irado com o pregador. Eu saí de lá chateado com o que eu tinha ouvido. Eu disse para mim mesmo: eu não volto mais naquela igreja. No domingo seguinte, pastor, uma força maior atuando em mim e me mandava ir de novo. E eu fui, e desde aquele dia eu me encontrei com o Senhor Jesus e nunca mais quero me afastar. Você não foi encontrado no momento propício que você estava gostando de ouvir. Não, é quando te machuca. É quando te impacta. É quando Deus vai lá e quebra você. Porque você está morto. Estava morto nos seus delitos e pecados. Essa é a imagem que Paulo está construindo aqui. Morte espiritual. E qual é a causa da morte? Pecado. O que nos deixou assim? Desobediência à vontade do Senhor pelos nossos primeiros pais. O que nos colocou nessa condição? Nós optamos ir contra Deus. E isso representa a mais completa impossibilidade de responder aos chamados espirituais. Você não tem condição. O pregador pode ser bom, ele pode ser eloquente, ele pode ser que nem uma faca num corte preciso. Ele pode ser caprichar na exegese, na hermenêutica. Ele pode ser caprichoso no português. Ele pode fazer o que ele quiser. Se Deus não for lá e não dá fôlego de vida a você, você não se levanta. Eu estava meditando nesse texto de ontem para hoje. Me lembrava do Vale dos Ossos Secos. Você se lembra daquela visão terrível de Ezequiel capítulo 37? Um vale de osso seco, caveira, fêmur, arcada da costela, tudo desconexo, tudo seco, quase virando pó. O Espírito pega Ezequiel, leva para perto do vale. Está olhando, está vendo? Agora fale, profetize a palavra para esses vales, para esse vale cheio de ossos. É assim quando o pregador sobe diante de uma plateia que só tem incrédulo. É os vales dos ossos secos. E ele começa a anunciar a palavra. E aí o Espírito poderoso, aquele poder que ressuscitou Cristo, aquele poder que fez Cristo assentar nas regiões celestiais, aquele poder que glorificou o Senhor, aquele poder que fez Cristo cabeça da igreja, vai agora agir naqueles ossos e vai juntando cabeça com esqueleto, arcada
onde pega o quadris, depois vai botando os fêmurs, vai botando o pé, vai encaixando a mão, e ele vai virando um esqueleto, depois ele vai enchendo de carne, vai enchendo de tendões, e vai havendo ruído, e depois vai havendo vida, depois fôlego de vida, depois esse homem está inteiro de novo. Esse é o poder de Deus que atua em nós. Meus irmãos, nós estávamos na condição daquele vale dos ossos secos, mortos nos nossos delitos e pecados, e não tem nada bom em morto, pelo amor de Deus. Eu quero saber como é que você explica isso, como é que você ainda não aceita a depravação total. Não, a queda não foi tão grande assim não, pastor. Como não foi? Não, o homem ainda tem coisa boa nele, só é você estimular, ele vai responder. Como assim? Aonde você tirou isso? De onde? De onde você tirou que o homem tem capacidade de responder aos estímulos espirituais se ele está morto espiritualmente? De onde você tirou a ideia de que um homem pode responder à posição da palavra se Deus não agir nele? De onde? Da Bíblia não foi. Talvez o nosso humanismo, talvez o nosso orgulho de querer dominar a nossa própria vida e querer achar que a gente escolhe Deus ou não escolhe Deus. Aí sim, daí vem os nossos pensamentos mais contrários às Escrituras. Um morto não tem vontade de nada. Um morto não responde positivamente ao Evangelho. Então saiba, eu e você, se nós estamos aqui, foi esse poder de Deus que nos ressuscitou, que fez a gente ouvir, que fez agora a gente querer cantar louvores a Ele, querer ouvir a sua palavra, querer ser edificado por Ele. Esse é o poder que atuou em nós quando estávamos mortos. Só é morto, se fosse morto já era uma visão terrível. Mas olha a segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca no verso 2. Nós éramos como? Nós nos quais, andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Até aqui. Nós andamos como o mundo gostaria que nós andássemos. Nós éramos escravos do mundo. Essa palavra mundo precisa ser melhor explicada. O que é mundo aqui? Veja, nós estamos no mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo, disse o Senhor Jesus. Nós não estamos dizendo que queremos viver em outra galáxia, em outro planeta. Não. Nós queremos viver aqui, nós estamos para viver aqui, nós fomos colocados aqui para viver. Ok. Mas o que é que a palavra mundo indica? É o sistema de valores da humanidade sem Deus. Mundo aqui é o sistema, a forma de pensamento, a cosmovisão de uma pessoa que não tem, ou de um conjunto de sistema, melhor dizendo, que é o mundo, que não tem nenhum compromisso com as coisas de Deus. Era assim que nós vivemos. É assim que vivem aqueles que ainda não professaram a fé em Jesus. Eles vivem dessa maneira, eles estão mortos. E agora eles se baseiam nos valores da humanidade, sem Deus, no valor da humanidade em queda. Eles agora deixam-se levar, eles andam, eles seguem o caminho do mundo. Eles vivem como os mortos em delitos e pecados. Eles vivem como aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus. É assim que nós vivíamos antes. Por isso que o mundo, no sentido da palavra aqui usada, por isso que o conceito e o sistema de pensamento mundano já não pode mais guiar a gente. Ou pelo menos já não deveria. Tem muito crente ainda mundano. Mundano no sentido de achar que o mundo é que determina a forma como ele vive. Ele ainda não entendeu que o que Cristo veio fazer é romper com o modelo que o mundo quer viver. O que Cristo veio fazer é justamente desconstruir todo o sistema de valor que a humanidade em queda construiu. Quer ver uma coisa? A humanidade em queda diz assim: melhor é ter. Jesus diz: melhor é ser. Sal da terra e luz do mundo.
A humanidade diz, melhor é reter. Jesus Cristo, melhor é dar. A humanidade toda diz que é melhor servir. O cristianismo diz é melhor ser servido, diz o mundo. O cristianismo diz é melhor servir. Isso é um choque. É antagônico. A visão do cristianismo contra a visão do mundo está agora em choque. Nós não podemos acomodar as coisas. Nós não podemos dizer, olha, mas é tão bem assim. Hoje eu tenho me preocupado muito com a desculpa de que é cultural, pastor. É cultural. Todo mundo diz, mas é da cultura. Peraí, calma. Cultura foi produzida. Tem muita coisa na cultura que é legal, é boa e não tem problema nenhum. Ok. Desfrutemos. Agora, calma. Por que a cultural está certa? Quem produziu a cultura? Homens mortos em seus delitos e pecados. Que às vezes por resquício da graça comum, nas suas obras, nas suas pinturas, nas suas canções, ainda evidenciam ainda o vislumbre da imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente gosta tanto de muita coisa que é produzida. A música, na arte, no cinema, tem tantas coisas. Mas olha, não esqueça que não é tudo que foi produzido por esse mundo, esse sistema de cosmovisão antagônico ao cristianismo, que a gente pode abraçar e pode dizer que está tudo bem. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A terceira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, a primeira ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A segunda, nós éramos escravos do mundo. E veja como ele continua. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é essa pessoa? Quem é essa entidade? O príncipe da potestade do ar. Satanás. Antes, ao invés de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós éramos guiados por Satanás. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que para mim esse quadro é dantesco. Por isso que para mim esse quadro é o mais terrível das Escrituras. O Paulo não só nos diz que nós estávamos mortos, é uma condição irreversível. Depois ele diz, vocês estavam totalmente contrários àquilo que o cristianismo diz. Vocês andavam como o mundo. E pior, sabe quem era o mentor de vocês? O diabo. Esse quadro é terrível. Esse quadro é o quadro, por exemplo, de familiares meus, de amigos. Eu não posso achar que eles estão numa condição tão boa. Eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso orar por eles. Eu preciso pregar a palavra a eles. Eu preciso testemunhar porque eles estão num quadro terrível. Um espírito atua neles com a mesma eficácia que Satanás atua no mundo, e eles são filhos da desobediência. Ah, meu Deus. Filhos da desobediência. O quadro só piora. A gente quer que nossos filhos obedeçam às nossas ordens. O Senhor quer que, como filhos amados, a gente siga o caminho deles. O caminho dele. Mas Paulo está dizendo que vocês, ao invés de ser filhos que obedecem, vocês eram filhos que desobedeciam, que estavam afastados. A obediência, a filiação de vocês não era a Deus, era a Satanás. Quarta coisa, vocês eram escravos da carne, eu e você. Veja o que o apóstolo Paulo faz agora a partir do verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos. Além de sermos mortos, guiados por esse mundo, filhos de Satanás, ou pelo menos o poder que atuava em nós era o poder maligno. Agora, escravos da carne. Note que o apóstolo Paulo não se afastou, ele se inclui aqui. Olhe de novo para o texto. Entre os quais também todos nós. Pastor, esse quadro é para homens comuns, pastor, mas não para pastores, para apóstolos, para bispos, para essa desgraça que agora também estão se anunciando de tão alto, se titulando até de arcanjos. É uma desgraça. O apóstolo Paulo está dizendo assim, está vendo eu aqui? Como apóstolo, eu não estou fora desse quadro tenebroso que nós vivíamos antes. Eu, principal dos pecadores, dizia o apóstolo Paulo, eu com vocês estava na mesma condição, escravo da minha carne. Carne aqui no sentido mais pejorativo que Paulo pudesse usar, de toda a vontade, de toda a concupiscência carnal, de toda a desgraça que às vezes a gente sente e quer experimentar e quer viver. Paulo diz, vocês e eu andávamos desse jeito, entregues aos prazeres da carne e dos pensamentos, entregues à nossa própria paixão, como nós queríamos viver. Nós estávamos assim, entregues, livres ao bel prazer. E nós éramos escravos desse desejo, dessa vontade de nos saciar. A nossa vida era a dedicação à satisfação da nossa carne. Nós simplesmente queríamos viver liberdade, mas não era a liberdade que nós procurávamos. Nós procurávamos era libertinagem. Nós queríamos era libertinagem. Nós queremos se entregar a toda a concupiscência da carne. E por isso, por esse quadro, como era a relação de Deus com a gente? Como era a nossa relação por causa do quadro tenebroso descrito em Efésios capítulo 2, verso 1 a 3? Como é que era a relação de Deus com a gente? Sabe como é que era a relação de Deus com a gente? Deus era nosso Pai. Como assim, pastor? O senhor acabou de dizer que nós éramos filhos de Satanás, estávamos entregues à concupiscência. E como que Deus era nosso Pai? Era a paternidade de Deus em relação àquele quadro anterior, em que Ele era o Pai da ira sobre nós. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês eram filhos da ira. O cálice da ira de Deus estava quase se jogando na cabeça de vocês. Vocês iam experimentar tudo que Cristo experimentou na cruz. Vocês é que iam pagar aquele preço maldito na cruz do Calvário. Era o cálice do Senhor jogado na cabeça de vocês. Vocês eram filhos da ira. Era o que vocês eram. Deus tinha relação com vocês, paterna como pai de ira sobre vocês. Deus estava quase pronto a acabar com vocês. Esse é o quadro terrível que o apóstolo Paulo pinta aqui. Mas louvado seja Deus, que rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não nos deixou nesse quadro de morte, nos deu o Senhor Jesus e nos tirou da condição de filhos da ira. Entenda, nós éramos filhos da ira, como os demais são até hoje. Se lembra que eu mencionei os meus parentes, meus amigos? Você devia pensar o mesmo. O cálice está sobre a cabeça deles. E está chegando quase o tempo do Senhor entornar. E é por isso que nós deveríamos chorar por eles. Deveríamos orar por eles.
deveríamos pregar para eles. Deveríamos dizer, pregar esse quadro para eles. Sabe o que você é? Veja o que a Bíblia diz de você, meu amigo, meu pai, meu irmão, minha mãe. Esse é o quadro que Deus descreve da condição que você está. Isso é sério. Então, quando eu olho para vocês hoje, vejo vocês sentados aqui, vejo eu aqui falando, pregando, vejo vocês sentados aí, meus irmãos, a igreja tem muito o que comemorar. Porque nós não estamos mais naquela condição. Qual o propósito de ensinar isso, pastor? Primeiro, colocar em relevo e em destaque o poder de Deus na nossa vida. Por que é importante enfatizar a depravação total? Para que você tenha maior a graça. Quando você diz assim, não, o homem não caiu tanto assim não, pastor. Ele tem alguma coisa boa nele ainda. Só é você caprichar, você mudar a entonação, você botar uma música de fundo, mandar os meninos tocar o pianinho ali. E se você falar da maneira correta, ele tem alguma coisa boa dele, ele pode responder. Quem pensa dessa maneira ainda está diminuindo o poder e a graça do Senhor que foi aperfeiçoado em nós. Depravação total do homem, essa doutrina que nós confessamos à luz de Efésios capítulo 2, exalta o poder glorioso de Deus. Deus nos tirou de uma condição que nós não podíamos estar. É deixar Deus ser Deus. É deixar Deus no seu lugar de grandeza. É mostrar a grandeza da graça para conosco. É mostrar o quanto nós éramos incapazes e agora nós podemos responder ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Enfatizar também o propósito pelo qual Paulo faz isso, além de colocar em relevo o poder de Deus, além de destacar a grandeza da graça, é enfatizar a necessidade de Deus intervir em nosso favor. E quando Ele intervém, Ele não somente nos arranca dessa condição, mas agora nos usa como instrumento para tirar outras pessoas dessa condição. Você já parou para pensar nisso? De mortos nos nossos delitos e pecados, agora como instrumentos na mão do Senhor para salvar e tirar aquelas pessoas daquela condição. Então quando o apóstolo Paulo, destaca esse quadro, ele não está querendo colocar a gente para baixo, para que você saia aqui hoje triste, oh meu Deus. Não, é colocar você para cima. Para dizer o seguinte, ei, preste bem atenção. Você era daquele jeito, e por causa do grande poder de Deus, agora você é um filho de Deus, que tem um nome, que vai sentar no lugar de celestiais com Cristo Jesus, e que você agora pode vir à igreja, cultuar ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, ouvir uma boa palavra, sair daqui, testemunhar do evangelho ao seu vizinho, ao seu padeiro, ao seu barbeiro. Você pode fazer isso, você pode. Você não mais está com cálice da ira entornando na sua cabeça. Agora rio de você, sai água viva. É isso que nós temos que entender. É verdade. Mas, pastor, ainda tem muita coisa que eu luto contra. Eu também. Tem muita coisa que eu não gostaria de fazer e faço, pastor. Eu também. Mas não esqueça, estamos num processo e vamos continuar nele. E Cristo vai cada vez mais se aperfeiçoando em nós. Tenha paz, tenha paciência. Continue firme. É o que eu disse para nossas crianças. Às vezes a gente tem um sentimento que nós não vamos conseguir. Nós sentimos muito inadequados. Mas louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor, que nos tirou daquela condição tão terrível. Algumas aplicações para hoje. Primeiro, aos que pensam que são livres e têm o livre-arbítrio, você vai precisar desconstruir toda essa cena dantesca para dizer que você tem livre-arbítrio.
Você vai precisar desconstruir a fé inteira. Eu quero saber como é que você faz isso. Você não tem livre-arbítrio. Você tem livre agência. Você tem a capacidade de escolher a roupa que você quer vir, o trabalho. Se você vai fazer o curso ou não vai. Se você vai casar com fulano ou não vai. Se você vem para cá. Então, pastor, isso não é livre agência, não. Livre agência, livre-arbítrio é a capacidade de arbitrar, inclusive, sobre as coisas e relacionamento com Deus. Isso que nossos pais perderam no Éden. Agora, se ele não vier a nosso favor, se ele não vier e falar para os ossos secos e fazer ele levantar com poder e glória, você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Agora, há uma coisa que nós podemos fazer. Primeiro, agradecermos muito ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Aos que secretamente esperam ser tratados por Deus de maneira diferenciada por causa dos seus méritos, valores, esforço, piedade. Não, meus irmãos. Nós não temos condições nenhuma de exigir nada, porque nós viemos daquela condição tenebrosa para uma condição hoje favorável, é verdade. Então tudo de bom, tudo que é de valor, tudo que se opera em nós é por causa daquela primeira obra que foi feita. Então você, na última estágio, na última consequência, você não tem mérito em nada de bom que você produz. Por quê? Porque se você faz alguma coisa hoje boa, que todos aplaudem, que todos louvam a Deus por isso, lembre-se, você não podia fazer porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Deus é que te tirou de lá. Então, quando alguém te aplaudir, você simplesmente transfira aquela glória para Deus. Diz, glória seja dada a Deus por isso. Você vai fazer coisa boa. Mas sim, porque Deus está atuando em você. Mas lembre-se de dar a glória somente a Ele. Porque foi Ele que começou a obra em nós. Aos que acreditam na bondade humana, na vitória do bem sobre o mal, por favor, se convença. Só haverá vitória em Cristo. Somente em Cristo nós somos mais do que vencedores, disse o apóstolo Paulo. Não haverá vitória da humanidade. A humanidade se encaminha e se tesoura para experimentar a ira santa de Deus na sua volta. A humanidade não temos dias, talvez, algumas coisas melhores aqui ou acolá, amém, porque ainda a igreja está no mundo pregando o evangelho, amém, mas a humanidade se entesoura para experimentar o que Deus vai fazer com elas. Ele já anunciou com o dilúvio que ele fez. Alguém disse assim, ô pastor, não está na hora de acabar com tudo? Eu disse, ele já fez uma vez. Calma. Quem já fez uma vez pode fazer de novo. E a gente esquece disso. Ele já fez uma vez. E manteve o seu povo de pé na semente de Noé. Então, cuidado com a esperança que você tem nesse mundo. Eu não tenho nenhuma. A minha esperança nesse mundo só é Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja. Se tirar a igreja daqui, isso se acaba. Isso sucumbe. Por isso que eu sou tão entusiasta da ideia de plantarmos igreja. Para que a gente espalhe a agência do reino de forma sadia para muita gente. Para que a gente possa de alguma maneira refrear o mal até no dia que ele vir buscar a sua igreja. E onde todos os olhos da terra verão. Onde ele estabelecerá o seu trono. Julgará as nações. Instalará novos céus, nova terra, e nós viveremos com ele eternamente. Aos que ainda não entenderam a gravidade de sua situação, deixa eu tentar desenhar. Você estava naquele quadro, não estava? E agora você está em outro. Você era filho da ira, agora você é filho de Deus. Você estava morto, mas agora você pode ouvir, ver e responder a palavra do Senhor. Ok, deixa eu desenhar. Só que você não está completamente
puro, santo e perfeito. O efeito daquela natureza, daquele quadro ainda continua em nós. Ainda aqui ou acolá, a gente vê o velho homem se estribuchando dentro da gente e querendo tomar o controle. É por isso que nós temos que continuar firmes no processo de santificação. Nós temos que continuar buscando o Senhor, vida de oração, vida de palavra, vida de comunhão, intensificando, buscando, vivendo, matando esse velho homem, porque ele está lá. Se você tirar o pé do pescoço dele, ele vai se levantar e dominar a cena de novo. É isso que Gálatas nos mostra, a briga da carne contra do espírito. Quem você alimentar mais, vencerá essa luta. Não dê tanta vazão assim aos seus desejos e às suas concupiscências. Traga os seus desejos e suas concupiscências na rédea curta. No poder do Espírito Santo em você, encurtando para eles não dominarem. Porque a cobiça, o desejo, a vontade, a concupiscência, quando ela nos domina, a gente vai cair. E a gente cai. Então, que a gente busque mais e mais a santificação, a busca por uma vida consagrada ao Senhor nosso Deus. Que todo louvor, toda glória nessa manhã seja somente dada ao Senhor, meus irmãos, porque Ele nos tirou desse quadro tenebroso e nos fez agora filhos de Deus, amados do Senhor. A gente vai ver o que Ele fez no passado, no futuro e faz no presente, na sequência, do verso 4 ao verso 10, na próxima semana, ou no próximo dia que nós formos expor a palavra do Senhor. E nós veremos que a reviravolta na nossa vida passa necessariamente por essa graça abundante do Senhor. Esse favor que a gente não merece. Oh glorioso favor, oh graça exuberante, oh maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou. Louvemos a Ele eternamente. Se mais vida tivéssemos, teríamos que dar em serviço e adoração a esse Deus, pelo que Ele fez, nos tirando desse quadro tenebroso que nós vimos hoje, da morte em nossos delitos e pecados, e nos dando agora vida plena, vida em abundância no Senhor Jesus. Amém? Que Deus então nos abençoe. Vamos cantar.